mesmo quando tudo parece desabar. Cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri que no caminho certo da nossa vida, o mais importante é o decidir. Cora Coralina. E eu decidi vencer. Nasci numa pequena cidade chamada Torrinha, a pérola da Serra de Itaqueri. Uma cidade pequena, do lado de Brotas, poucas pessoas conhecem. E nessa cidade tive a alegria de nascer numa família com 5 irmãs. Com elas eu aprendi a importância da união, da importância de nós sempre permanecêssemos unidas. Do meu pai, um pedreiro, eu herdei a coragem. Da minha mãe, uma dona de casa, eu herdei o legado de amar, de respeitar e de apoiar todas as mulheres. Aprendi desde muito cedo a força da sororidade. No entanto, aos 18 anos, decidi que era hora de eu partir. Fui fazer faculdade de biomedicina em Piracicaba, retorno para minha cidade, olho para minha cidade e vejo que aquela terra era muito pequena para os meus sonhos. Decido então partir para São Paulo. E no último abraço da minha mãe, antes de entrar no trem, eu segurando uma mala de roupa e ela uma de comida, me disse: filha, vai, enfrente todos os seus desafios. Saiba que você nasceu para vencer. E volte só para celebrar as suas vitórias. Entrei no trem, sabendo que esse trem não me levava apenas para a cidade de São Paulo, mas me levava para a realização dos meus mais lindos sonhos. E a cada apito, uma lágrima e uma certeza que eu estava no caminho certo. Cheguei em São Paulo, enfrentei todos os desafios, medos, dúvidas, incertezas, frio, dificuldade financeira, mas eu sabia que eu não poderia desistir. O que por vezes pensei, mas as palavras da minha mãe ecoavam sempre no meu coração. E o meu primeiro desafio como biomédica foi entender que não era sendo biomédica que eu ia encontrar a minha felicidade. E pesquisa de Harvard já diz que não é o sucesso que traz a nossa felicidade, mas sim é a nossa felicidade que traz o nosso sucesso. Decidi então mudar de carreira. Fui querer ser vendedora. Sou a biomédica que se tornou vendedora. E ao longo de 30 anos, trabalhando na área de vendas, enfrentando machismo, preconceitos, vieses inconscientes, mas sabendo que eu poderia ser, sim, me tornar uma referência de uma mulher na área de vendas. E trabalhando duro, sempre lembrando dos valores da educação que eu herdei, honrando a confiança de todas as pessoas, sendo eu, na minha autenticidade, conquistei vários reconhecimentos. Tenho orgulho de dizer que me tornei a única mulher top of mind profissional de vendas e venci em 3 edições. Quando eu ganhei o meu primeiro prêmio, eu só tinha uma coisa: pegar o meu prêmio, colocar na minha mala e voltar para a Torrinha e celebrar nos braços dos meus pais a minha pequena vitória. Mais do que todos os títulos que eu recebi,
Eles simbolizaram para mim a certeza de que eu estava no caminho certo. Eu fui sim em busca da minha felicidade. E nessa trajetória, tive a alegria de encontrar o grande amor da minha vida, Léo Goldoni. E com ele, a decisão de ser mãe. Estava no auge da minha carreira executiva. Era hora de eu decidir. E foi o momento que a maternidade se fez presente na minha vida. O meu marido Léo está nessa plateia. E a ele quero dedicar esse momento com a minha mais absoluta gratidão. Meus filhos nasceram prematuros de 6 meses. A alegria da maternidade se transformou num grande desafio. Eu tinha que lutar pela vida dos meus filhos. E as primeiras palavras que eu disse para os meus filhos, com menos de 1 quilo dentro de uma incubadora, foram: filhos, vocês nasceram para vencer. Transferi para cada um deles a mesma força que eu recebi no último abraço da minha mãe. E eles venceram. E hoje meus filhos estão aí, conquistando o mercado de trabalho. Mas, em 2017, fui convidada para representar o Brasil no Congresso Mundial da ONU Mulheres. Me torno aliada da ONU Mulheres. E quando veio esse convite, o que eu pensei? Eu, uma menina de Torrinha, representar o Brasil no Congresso Mundial da ONU Mulheres, era muito para mim. Eu não imaginava que eu iria um dia estar no Congresso Mundial da ONU Mulheres. E lá fui eu, dentro da minha mala, uma plaquinha de Torrinha para a ONU Mulheres. A honra de representar a minha cidade, a honra de representar as mulheres brasileiras nesse congresso. Volto para o Brasil. E o cenário que lá estava não mudou muito para agora. Hoje, nós temos apenas 5% de mulheres ocupando posição de CEO. Hoje, apenas 36% de mulheres ocupam cargo de liderança. E 7 mulheres a cada 1 minuto enfrentam uma agressão física. Mais do que uma estatística, esse é um retrato de uma sociedade que ainda impede as mulheres de ocuparem seu espaço de poder. Naturalizam a violência e ainda calam a nossa voz. Não podemos mais ficar inertes diante desta realidade. E nesta reflexão, tome então uma decisão muito importante. Encerro a minha carreira executiva, não colocando um ponto final, mas uma vírgula, porque eu queria escrever os mais lindos capítulos da minha história neste momento. Tinha chegado no topo das minhas realizações. E nessa jornada, muitas mulheres decidiram não seguir. Muitas mulheres foram impedidas de chegar aonde elas queriam chegar. O que eu poderia fazer em prol das mulheres? Sem recurso, decido usar a minha voz para compartilhar com cada mulher a minha experiência, para compartilhar com cada mulher a importância de nós nos unirmos nessa grande jornada. E decido então que junto comigo acompanharia um colar de pérolas. E por que a pérola? Como vocês sabem, a pérola é a única joia orgânica da natureza e ela só existe porque um grão de areia entra na ostra, machuca e causa uma dor, fere. Ela só tem uma chance de se livrar daquela dor. É embalando aquele grão de areia com nácar que reveste a sua concha e transformar o grão de areia na única joia orgânica da natureza. Esse é o símbolo da transformação. E nós sabemos que a dor é a matéria-prima que faz com que nós, seres humanos, também possamos crescer.
E cabe a cada um de nós dar um sentido para a nossa dor, movendo dentro de nós a nossa fé, o nosso perdão, a nossa compaixão, a nossa resiliência e transformar aquela dor num sentido, em uma pérola dentro de cada um de nós. E de colares em colares de pérolas, me tornei semeadora de colares de pérolas. Já passei pelo Brasil e pelo mundo, visitando mais de 13 países do mundo. E aonde eu posso, eu quero ter a oportunidade de olhar nos olhos de cada uma mulher e convidar ela a assumir o seu protagonismo, a escrever cada capítulo da sua história com a caneta na sua mão. Eu sempre digo que eu voltei à montanha do lado contrário, para inspirar mais e mais mulheres a subirem junto comigo essa nova escalada. Hoje, nós atingimos a marca de mais de 80 mil colares de pérolas. A minha meta é ultrapassar 100 mil colares de pérolas. E na pandemia, impedida de poder seguir firme com a minha jornada, fomos para casa diante daquele cenário mundial, onde nós não sabíamos o que iria acontecer. E nessa reflexão, peço que Deus me ajude a encontrar um novo sentido para o Semeando Pérolas. Como eu poderia continuar impactando positivamente a vida de umas mulheres? E eis que eu tomo a decisão de realmente fazer algo muito maior, de apenas entregar colares de pérolas. Decido então escrever um modelo de um programa de mentoria para as mulheres. E quando esse programa já estava pronto, desenhado, eu tinha que compartilhar com alguém. Compartilhei esse programa com uma mulher muito mais corajosa do que eu, chamada Glaucimar Petkov. E ela, olhando para mim, disse: você pode. Me colocou nos seus ombros e me sinalizou um cenário que eu ainda não estava olhando. Eu poderia sim fazer um programa de mentoria para as mulheres. Começamos muito pequenos. E convidei homens e mulheres a se unirem comigo nessa grande jornada da transformação social através de mentoria, onde compartilhamos conhecimento, compartilhamos experiência, contribuindo para o desenvolvimento de uma outra mulher. Acredito que o mundo mais justo, humano e solidário será construído por homens e mulheres, imbuídos dessa consciência e dessa responsabilidade diante da urgência que nós temos para fazer esse cenário, esse novo cenário acontecer. Os nossos números superam todas as nossas expectativas. Já transformamos a vida de mais de 9 mil mulheres no Brasil e no mundo. Hoje, somos uma rede de mais de 1.800 mentores voluntários, unidos pelos laços do amor. Porque cremos que o amor é a única força dinâmica e invencível que vai levar cada um de nós a doarmos para o nosso próximo. E com isso, geramos um ROI social que ultrapassa mais de 36,6 milhões de reais em horas de mentorias. Estamos mentorando mulheres no mundo, não só no Brasil. Aprendemos. Em 2025, lançamos um novo programa. Lançamos o Carreira 50+. Um programa exclusivo para mentorar homens e mulheres com mais de 50 anos. E em 2024 lançamos o programa Delas para Elas, mais um programa de mentoria exclusivo para mulheres na posição de RH. Queremos mais mulheres no topo. Creiam que está na mão de cada um de nós fazermos a transformação que nós tanto queremos. A decisão é nossa. E termino aqui minha fala, trazendo Mário Quintana. Mais lindo que o canto dos pássaros é o seu voo. Porque nem todo canto será de alegria, mas todo voo será de liberdade. Voem nas asas da liberdade de vocês.
rumo à realização dos seus mais lindos sonhos. Desistam de tudo aquilo que não faz mais sentido para vocês. Mas sigam firme no seu propósito de vida. Porque uma coisa eu quero dizer para vocês. Vale a pena decidir vencer. E agradeço aqui, esse momento, nesse TED. E quero dizer para vocês que agora, na minha mala, e foi com essa mala que eu iniciei o Semeando Pérolas, e nessa mala hoje, eu só carrego colares de pérolas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que possamos, no último dia das nossas vidas, podemos olhar para trás e dizer, cada decisão valeu a pena. Gratidão. Foi uma honra estar com vocês.